Agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui. Espero que meus convidados dessa curadoria tenham podido abordar seus temas de forma esclarecedora e eu tenho a honra de encerrar esse trabalho, esse módulo, com essa discussão sobre a moral no mundo contemporâneo e a dificuldade de pensar a vida hoje em dia. Bem, nos minutos que me antes das perguntas de vocês, eu começaria dizendo que o homem contemporâneo se vê diante de uma tripla ruptura. De uma certa maneira, o homem contemporâneo não pode pensar a moral à moda dos gregos, também não pode pensar a moral à moda dos medievais, e tampouco à moda dos modernos. Talvez por isso ele aceite tão facilmente a alcunha de pós-moderno. Inicialmente, a ruptura frente aos gregos se deve a um ponto de fundamento facilmente compreensível. O pensamento dominante dos gregos partia da ideia de um universo cósmico ordenado, portanto, e finito, onde todas as coisas teriam um lugar adequado, um lugar natural, como dizia Aristóteles, uma atividade própria e, sobretudo, um telos, uma finalidade que também lhe era própria. De tal forma que essas finalidades concatenadas entre si, organizadas e dependentes umas das outras, permitiam o bom funcionamento do todo universal. Assim, essa perspectiva de teoria, de contemplação do divino, apontava diretamente para uma ética, uma vida boa, que era uma ética de ajuste, de adequação, de posicionamento. A ética dos gregos é uma ética, portanto, dependente de encontrar o lugar natural, seja das coisas da natureza, seja da nossa própria existência. Em outras palavras, para viver bem, seria preciso viver no lugar certo, fazendo a coisa certa e alcançando a finalidade adequada. Então, é claro que a tarefa de investigação da vida boa para os gregos era uma tarefa difícil, mas tranquilizada pela existência de um universo que garantia muitas informações e a certeza da real existência de um lugar natural e adequado aonde poderíamos nos encontrar e assim permitir ao todo cósmico um bom funcionamento. Partes de um sistema, tínhamos apenas que achar o nosso lugar natural. Ora, naturalmente, o resto da natureza nunca teve essa preocupação. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, como só poderiam fazer. Esses já estão no seu lugar natural. E como prova, a felicidade. O vento até assovia, às vezes, tão feliz que é. Não pode errar, não pode viver errado. Já está no lugar certo. Já a vida humana, com 360 graus de possibilidades de existência, não garante de antemão, a priori, uma vida adequada. É preciso buscar esse encaixe, esse ajuste no quebra-cabeça do todo universal. A tarefa é difícil, mas bastante possível. Ora, evidentemente que dentro dessa perspectiva faz todo sentido uma concepção eudaimônica da vida. Em outras palavras, uma concepção em que a felicidade é a grande finalidade da vida. E é, de uma certa forma, o ponto de tangência de todas as nossas finalidades. Claro, cada um de nós é singular e, portanto, cada um de nós deve mesmo levar uma vida singular, respeitadora da singularidade do ser. Porém, existe um ponto de tangência entre as nossas finalidades que, de uma certa forma, explica o ponto de tangência do nosso ser na humanidade. E esse ponto de tangência é a eudaimonia
traduzida de forma capenga por felicidade. Prefiro eudaimonia mesmo. Vida soberana, vida que vale por ela mesma, vida que esgota nela mesma a sua razão de ser, vida que não precisa de nenhuma outra para se justificar. E assim os instantes existenciais serão eudaimônicos quando se bastarem, quando se justificarem por eles próprios, tal como eu espero esteja sendo o nosso encontro. Ora, nesse sentido, uma aula eudaimônica seria, por exemplo, inútil. Uma aula eudaimônica seria necessariamente uma aula, abro aspas, que não serve para nada. Porque justamente a eudaimonia é a soberania da vida. E uma coisa que serve é servil. De soberana, nada tem. Nessa perspectiva, então, a busca da vida eudaimônica depende de um certo encaixe no todo universal, mas a garantia que temos é que uma vez encontrado o nosso lugar natural, uma vez achada a nossa finalidade natural, a eudaimonia é uma decorrência automática. E a vida, assim, fará sentido a cada instante adequadamente vivido. Ora, por que razão não podemos mais pensar assim? Agradável que é pensar assim, ameno que é pensar assim. Não podemos pensar assim porque a revolução cientista, sempre os cientistas, de uma certa forma, frustraram esse panorama idílico com a denúncia de que o universo não é finito, não é organizado, não há lugares naturais, não há finalidades a priori definidas para você e, portanto, não temos um lugar aonde nos encaixar. Não há um lugar certo para amarrar o burro. Não há lugares a priori definidos como adequados. O todo não é finito e muito menos organizado. E, portanto, o universo de nada tem de cósmico é mesmo caótico. Um universo infinito de forças e energias que se entredevoram. Um universo que não tem sentido nem direção. E muito menos lugares para nós nos instalarmos. Você me olha e diz, puxa, ficou muito mais difícil, mas não tenha dúvida. Naturalmente, poderíamos conceber que Deus nos ajudasse. Afinal de contas, uma instância que nos transcende poderia nos indicar uma missão. No lugar do universo, cósmico e organizado, um Deus que o criou. No lugar do nosso telos, da nossa finalidade natural, uma missão. Uma missão preparada por Deus para que persigamos. E assim teríamos nos salvado. O universo, enquanto mundo, na filosofia, pode não ser mais organizado. Tudo bem, mas ainda assim temos Deus que nos deu uma missão e uma referência tranquila e amena para que possamos nos achar e encontrar uma vida boa entre tantas as outras vidas que cogitamos e que são inferiores a essa. Ora, eis aí o problema, é que por conta das reformas e contra-reformas, Deus também claudicou, Deus também falta. Não ele mesmo, talvez, mas seus mediadores, seus exegetas, seus intérpretes. A vontade de Deus passou a ser objeto de luta, troféu, como diria Bourdieu. Um troféu disputado numa luta fratricida entre aqueles que disputam a legitimidade pela interpretação das coisas imateriais. A luta pela salvação legítima. E aí, naturalmente, condutas, né, passaram a ser interpretadas do ponto de vista moral diferentemente, contrastadamente. Max Weber explica com tranquilidade: enriquecer para uns pecado, para outros prova da alegria de Deus com você. E aí, perdoem-me, mas avacalhou. Afinal de contas, eu não pauto mais minha vida em função da vontade de Deus, mas escolho a vontade de Deus à la carte em função da minha vida, das minhas características, da minha situação concreta no mundo. Percebam que Deus também nos faltou. E o homem moderno viveu nesse impasse, sem cosmos e sem Deus, sem lenço e sem documento concretamente. Afinal de contas, que referência agora? Pobre Descartes precisou criar abscissas e ordenadas
da mais absoluta arbitrariedade para poder situar um pontinho no universo. Por quê? Porque no universo, sem abscissas e ordenadas, nada é situável, nenhuma referência para uma vida que pode ser infinitamente possível. Claro que sem cosmos e sem Deus, só sobrou mesmo a nós. E o homem toma o homem como referência. O homem toma o outro como referência. O homem toma a vida em sociedade como condição primária de definição da vida boa, como condição primária de elucubração sobre como viver melhor. Logo de cara surge alguém, profissional da política, espécie de patrono dos profissionais da política, a dizer, bem, se o negócio agora está na nossa mão, vive bem aquele que se dá bem, ou aumenta o próprio poder. Maquiavel, assim, respondendo ao príncipe, permite que alarguemos sua proposta, e toda e qualquer conduta será boa se alavancar a potência, aumentar o poder, a prerrogativa de fazer advir os desejos daquele que age. Naturalmente, você olha e diz, puxa, mas nesse esquema o outro é apenas meio do próprio poder. E Maquiavel tranquiliza você. De qualquer forma, você ou não, é assim que acontece. Talvez Brasília seja muito explicável por Maquiavel, mas não tenho certeza que Maquiavel explique tudo. Afinal de contas, talvez haja a remota possibilidade de que nossa conduta seja definida por uma outra razão que não a busca sanguinária da própria potência. Surgem os utilitaristas, que vão concordar com Maquiavel, a ação não vale por ela mesma, vale pelos efeitos, mas o bom efeito não é aumentar o próprio poder, é alegrar o maior número. Proposta mais interessante, proposta digna de uma responsabilidade social no mundo corporativo. Naturalmente, sempre caberia perguntar, e o menor número entristecido? O que eu faço com ele? Posso matá-lo, por exemplo, como fizeram alguns? Já que não importa a sua tristeza, eliminemo-nos de vez. Afinal de contas, o maior número ficará ainda maior, reforçando a tese. O utilitarismo esbarrava em dificuldades, porque como toda proposta consequencialista, ficava muito evidente que os efeitos de uma conduta não dependem completamente de quem age. Como seria justo julgar alguém pelos efeitos, se os efeitos dependem de tantas outras causas que transcendem aquilo que pretendia o agente? Kant é quem elaborará, então, a resolução de todos os problemas morais na sua ótica. O fim da crítica da razão prática é absolutamente inquestionável. E aqui acabou o problema da moral. Sabemos que, infelizmente, talvez, ele não tenha tido razão. O imperativo categórico não se satisfaz do maior número. É preciso todo. É preciso que a minha conduta seja repetível por qualquer um. É preciso que a minha conduta seja conhecível por qualquer um. Apreciável por qualquer um. Em outras palavras, passa a ser qualquer um o critério. A lei que preside a minha ação, a máxima, o critério a partir do qual eu defino a maneira que vou agir, bem, este critério poderá ser repetido por qualquer um. E o imperativo categórico, claro, vê na questão da verdade e da mentira o seu problema maior. Infelizmente, Kant talvez tenha exagerado e a proposta universalista nos leva a autênticas barbaridades no mundo concreto, no mundo da praxis. Não mentir como imperativo categórico leva a absurdos que, na hora dos debates, poderemos exemplificar. Ora, chegamos no século XX sem uma resposta. Chegamos no século XX sem uma solução. Continuamos com o problema, não temos cosmos, não temos Deus, só temos uns aos outros e temos que definir uma maneira de articular nossas existências para viver da melhor maneira possível. Naturalmente, a ideologia dos direitos humanos, por exemplo, nasce dessa necessidade. Mas como traduzir isso numa filosofia moral concreta? A última resposta, objeto
mais definitivo da minha fala aqui, atende pelo nome de ética nas relações. Alguns denominam isso de contratualismo moral. Pediria então a atenção dos senhores, não é difícil. Afinal de contas, o que se pretende aqui é assumir que critérios universais nunca deram certo. A busca de critérios universais sempre fracassou. E, portanto, vamos tentar uma que não seja bárbara, que não seja o simples respeito dos apetites do nosso corpo, porque senão não haveria necessidade de refletir sobre nada, bastaria conservar o estado de natureza, uma moral assim mesmo, mas sem pretensões tão ambiciosas, tão universais. Ora, a ideia é, as relações intersubjetivas são o quadro adequado de definição do certo e do errado. Em outras palavras, relações concretas de duas ou mais pessoas, que quando agem geram expectativas, acabam sendo o quadro material único possível em que nós, legisladores da própria existência, definiremos aquilo que podem esperar de nós. Através do nosso próprio comportamento, contamos aos outros, comunicamos aos outros o que podem esperar de nós e o que, sobretudo, podem ter certeza que não faremos. De uma certa forma, a ética se torna mesmo uma questão de comunicação. Afinal de contas, é agindo e sendo observado que eu estou informando o mundo os limites do território da minha moralidade. Aquilo que para mim é inegociável. Aquilo que para mim é inegociável mediante qualquer contrapartida, mediante qualquer oferta de reciprocidade. Naturalmente, quando eu me manifesto, eu permito a que todos tenham uma ideia dos critérios que presidem a minha conduta e possam esperar uma certa coerência prática no seguir de uma relação. Ao manifestar-me e ao propor uma coerência prática, eu dou a todos aqueles que me observam a chance de conservar uma relação ou de descontinuá-la. Não por uma questão ética, mas porque aquele que age, aquele que ali se encontra, recorre a critérios de moralidade que não me interessam. Ora, a condição para que isso dê certo é evidente. A primeira condição é que tenhamos, de fato, liberdade para definir nossas condutas e comunicar nossos critérios de moralidade. Porque se eu estiver coagido, eu estarei informando o resultado da coação de que sou vítima, e não meus próprios critérios. Mas isso não é novidade. Sempre soubemos que sem liberdade não há moral. Mas além desta prerrogativa de poder definir a própria existência e com isso informá-la a quem quer que queira se relacionar comigo, há ainda outra condição. Aquilo que poderíamos chamar trivialmente de sinceridade. Uma espécie de transparência entre o que eu digo e o que eu pretendo daquela relação. Em palavras, é preciso que, de uma certa forma, atualizemos os nossos afetos. Atualizemos a maneira como o mundo nos transforma. Atualizemos a forma como vamos, de uma certa forma, sendo afetados pelo mundo e afetamos, assim, o mundo em relação. Porque esta atualização é condição para que sempre novas cláusulas desse contrato moral possam ser propostas e mesmo refutadas. Talvez eu pudesse dar um exemplo. Imagine, os senhores, que uma jovem faça a corte a um rapaz, chavequio, e os dois dão início a um idílio afetivo. Nesse idílio afetivo, que pode ter infinitas características, neste concreto que eu estou expondo, um faz crer ao outro que o outro é o monopólio das suas manifestações eróticas, libidinais. Você é tudo para mim, diz um ao outro. Naturalmente, isto pode ser dito de forma mais ou menos jurídica, já que estamos falando de contrato. Mas você não precisa expressamente dizer, preste atenção, beijo na boca é só em mim. Porque você pode sugerir isso comentando um filme, o comportamento de um amigo, deixando claro o que você espera e o que você não espera.
Pois muito bem, nessa nossa relação, o rapaz chega a dizer para a moça que quando contempla outras mulheres, chega a passar mal. Só a sua imagem me alegra. Você detém o monopólio da minha potência. No que é, de uma certa forma, aplaudido pela outra parte. Pois muito bem acontece o inevitável. Nosso herói é flagrado pela moça em ósculo bucal adulterino, atrás de um poste, com um terceiro elemento. A moça olha e diz, você age canalhamente. O rapaz, preparado, espectador assíduo do café filosófico, diz, fundamente, fundamente. A moça sente o baque, imaginava óbvia a sua intervenção, quando o rapaz diz, comecemos pelos gregos, há algum lugar natural que me desautorize esse ósculo? Claro que não. Passemos então para Maquiavel, age bem aquele que se dá bem, posso te garantir que estou agindo bem aos olhos de Maquiavel. Passemos aos utilitaristas, mais generosos com o outro, a alegria do maior número, somos 3, 2 felizes e uma revoltada. Percebam, senhores, o ósculo bucal atrás do poste parecia amplamente justificado. Mas a moça se acrocha na sua postura e diz, você pode ter razão, mas no nosso contrato, na especificidade do nosso contrato, na singularidade da nossa relação, em que comportamentos geraram expectativas e foram interpretados nesse sentido, você age canalhamente. E por quê? Porque teve a oportunidade, uma oportunidade que sempre houve, de antecipar esta cena. Mas todas as vezes que você tomou a palavra para se manifestar, você me fez crer na impossibilidade desta cena. E portanto esta cena que flagramos ambos, é uma visceral de propostas de natureza moral, feitas por nós mesmos, aquecidas por nós mesmos. E, portanto, dentro desta perspectiva, a sua conduta é intolerável. E foi aplaudida pelo nosso herói. Você, nesse ponto, tem razão. Mas imagine uma segunda situação. Rapaz faz a corte a uma jovem, chaveca, apaixonado que está. Uma paixão típica do Eros de Platão, na falta, né? Platão uma paixão sem presença, né? Espécie de desejo erótico, daquilo que escapa entre os dedos, uma longínqua miragem, e o rapaz chega na moça e diz, eu te quero. E a moça diz, você não é asqueroso, eu ficaria bem com você, mas quero que saiba que eu estou numa fase de expansão de relacionamentos, estou numa fase de novas descobertas, estou numa fase aberta para a vida. Não sei se me entendem. Tipicamente pós-moderna, de diversificação absoluta dos afetos. E, portanto, posso até ficar com você, mas não espere de mim nenhum tipo de exclusividade. Pois muito bem, este rapaz entristecido tenta a sorte na Loteria Federal, que é por onde corre o sorteio para sair com a moça, e não é sorteado. Entristecido, sai no final de semana e encontra a moça beijando o rapaz do primeiro caso. E o rapaz observa a moça beijando, lamenta aquele ósculo, se entristece com ele, mas não poderá fazer a mesma apreciação que a namorada do rapaz. E por quê? Porque o contrato é outro. O beijo é o mesmo. Eu fiz questão de manter o mesmo beijo. Para furar de vez com qualquer de objetivista ou imanentista, de que cada beijo tem um valor, porque afinal de contas houve ou não aproximação pélvica, houve ou não manipulação mamilar, houve ou não, não sei o que. Não se trata disso. O beijo é rigorosamente o mesmo, mas o valor moral do beijo, que nele mesmo não tem valor nenhum. Nele mesmo é encontro de matéria com matéria. Nele mesmo é só intercâmbio de perdigotos, ou um agenciamento atômico circunstancialmente inclinado um pelo outro. Nele mesmo é só matéria em fricção.
terá valor moral em função do que foi esperado e pactuado anteriormente. E aí, é claro, faz todo sentido a proposta de ética na pós-modernidade de Zygmunt Bauman, recomendo a leitura. Faz todo sentido a proposta de Lipovetsky no Crepúsculo do Dever. Faz todo sentido a reflexão de Maffezoli na Crítica da Razão Sensível. Faz todo sentido uma série de reflexões que tangenciam a moral e que mostram a dificuldade do homem contemporâneo em definir critérios que pautam a própria existência. O que sim há de comum nessas reflexões, e eu peço que me acompanhem aqui, é que toda investigação sobre a vida boa, toda elucubração sobre a vida que vamos viver em detrimento das vidas preteridas, toda vez que temos que fazer uma reunião de pauta da própria existência, definindo a vida de carne e osso em detrimento das outras que não merecerão o estatuto de vida vivida, sofremos. Em outras palavras, se o vento assovia porque só pode ventar do jeito que venta, bem, nós temos moral. E longe de nos regozijarmos, isto é um fardo importante a carregar. Afinal de contas, toda vez que escolhemos uma vida, temos que deixar de lado tantas outras, não vividas, preteridas, e talvez sem saber muito bem porquê. Toda vez que optamos por uma vida de carne e osso, temos que, evidentemente, assistir a um desfile de vidas apenas cogitadas, que permanecerão assim, sem ganhar o estatuto de encontro com o mundo. E, naturalmente, isso não é simples, isso não é fácil. Me lembro de uma aluna que, diante do que eu dizia, me disse: o senhor tem toda a razão. Juro que é a primeira vez em 22 anos eu disse que alguém me diz isso na aula. Entendi perfeitamente. Falei: o que te faz ter tanta certeza? Ela disse: tenho um namorado politécnico, mecatrônico. Ela mesma disse: o senhor pode imaginar o tipinho? E essa moça disse: eu convidei o rapaz para ir comigo ao Juca, Jogos Universitários de Comunicação em Avaré. Vem comigo, não vou, vem comigo, não vou. Tem um robô para fazer, não posso ir, etc. Eu fui com as amigas. Sabe como é, não é, professor? Quando a gente vai com as amigas. Honestamente, não sabia, mas ela falou. Chegando lá em Avaré, encontrei muito esporte, mas também muita sacanagem. Perguntei o que ela entendia por sacanagem, e ela disse sexo. Sexo, e um rapaz apetecível, como o senhor diz, de notório capital estético, como o senhor também diz, se aproximou e me propôs uma cópula furtiva. Nesse momento eu lembrei do senhor, professor. Eu disse: poxa, de mim? Que coisa insólita. Não, quando o senhor diz que viver não é simples e que talvez as 10 lições da autoajuda não deem conta da complexidade da existência, quiçá nem 100 lições. O senhor tem toda a razão. Primeira coisa que me ocorreu foi dar. Mas eu logo percebi que eu ia me arrepender. Afinal de contas, eu gosto do mecatrônico e ele não merece isso. Mas se eu não desse, eu iria me arrepender também. Então eu entendi aquela história de que toda investigação moral carrega consigo uma pitada de dor. Discordo da pitada. É um saleiro inteiro, professor. Angústia existencial. Ah! Dirão os pós-modernos. Na idade pós-moderna estamos autorizados a respeitar o trânsito dos afetos. Não que Spinoza já não tenham dito um pouco isso na parte 3 da ética, sem ser nada pós-moderno. Mas professor, e desde quando o trânsito dos afetos nos dá respostas claras entre dar ou não dar? Se as alegrias e as tristezas se misturam nas opções existenciais que passam pela nossa cabeça?
Não é tão simples assim respeitar o trânsito dos afetos. Por quê? Porque toda conduta carrega no seu bojo alegrias e tristezas absolutamente hibridadas, amalgamadas. Não é tão simples classificar as condutas possíveis em alegres e tristes, como se essa categoria fosse fácil de estabelecer. Portanto, naturalmente a moça entendeu tudo. Os senhores talvez estejam curiosos para saber o que ela decidiu. Não perguntei, porque não é o meu papel, e nenhum dos colegas que deveriam ter feito também fizeram. Ficamos sem saber, de qualquer maneira, não importa. Por quê? Porque aquela angústia de ter que decidir entre duas vidas, a única a ser vivida, foi claramente explicada e nos serviu como excelente exemplo. Ora, chegamos num ponto tal que a ética nas relações, ou o contratualismo moral, talvez merecesse também uma crítica. Afinal de contas, dissemos bem que para que nosso comportamento comunique de fato quem somos, isto é, o estado instantâneo das nossas potências de agir, bem, é necessário que de fato tenhamos liberdade para agir. E sabemos bem que a vida no mundo social nos brinda com tudo, menos com muito disso. Em outras palavras, a sociedade, a psicologia social existe para isso. Os coletivos são hábeis em canalizar potências, nos oferecer cenouras a perseguir, troféus a conquistar, e com isso organizar a nossa um pouco caótica libido. Então, evidentemente que aquela condição primária de transparência entre o que queremos e o que dizemos que queremos, entre o que desejamos e o que manifestamos através das nossas ações, nem sempre é possível. Poderíamos, eventualmente, abrir essa discussão abordando a questão dos próprios meios de comunicação, para dar apenas um exemplo de como a sociedade, de uma certa forma, estabelece os limites da nossa reflexão sobre a vida. Os meios de comunicação, que antes de mais nada, nos oferecem uma agenda pública, conjunto de temas sobre os quais podemos discutir com qualquer um. Sem essa agenda pública, ficaríamos circunscritos às nossas tribos, aos nossos redutos de privacidade, a uma existência absolutamente compartilhada e imediatamente observada. Graças aos meios de comunicação, alguns temas são propostos diariamente que autorizam a relação entre pessoas que normalmente não se relacionariam. Naturalmente, essa agenda poderia ser outra. Naturalmente, estamos à mercê, porque a sociedade cobra de nós que saibamos mais coisas do que podemos ver com os próprios olhos. Estamos dependentes de relatos, e a mídia detém a legitimidade, o monopólio dato da atualidade legítimo, autorizado. Então, de uma certa forma, como dizia Veja em outdoor notório e famoso, leia Veja ou não vai ter com quem falar. É ameaçador, é truculento, é angustiante, é arrogante, mas é absolutamente pertinente. Afinal de contas, se estivermos por fora da agenda pública, estaremos excluídos de um certo espaço público, onde os critérios de moralidade podem, de alguma forma, ser compartilhados no mundo contemporâneo. Portanto, de uma certa maneira, estar a par da agenda pública, dominar os temas discutíveis por qualquer um, é condição de pertencimento. Mas a mídia não nos faz só isso. Ela nos oferece também, ela nos proporciona também, ela nos brinda também com uma certa maneira de interpretar esses temas da agenda pública. Não é só um temário, mas é também uma grade interpretativa e opinativa. Naturalmente, para aqueles que definem a opinião pública como a somatória das opiniões individuais, deveriam reler Durkheim e perceber que se a sociedade é lógica e cronologicamente anterior a nós e é no seu seio que nos constituímos, a opinião pública também é lógica e cronologicamente anterior à nossa, onde aprendemos os valores que temos que usar para ser entendidos.
Portanto, se temos opiniões individuais, é em grande medida porque nos servimos dessa polifonia discursiva que se choca conosco ininterruptamente. É porque ouvimos que acabamos nos sentindo autorizados a falar. Portanto, toda a nossa manifestação não é virginal. Toda a nossa manifestação no mundo social não é ingenuamente resultado de um agenciamento atômico prelecido. De forma nenhuma. Nossas manifestações são socialmente controladas, socialmente revisitadas. Até mesmo o discurso identitário, até mesmo o discurso que temos a nosso respeito, até mesmo o que falamos sobre nós, a maneira como nos apresentamos, os valores que atribuímos à nossa própria existência, são, de certa forma, aprendidos no mundo social. Talvez ressignificados por nós, mas não tiramos nada do zero. E, portanto, poderíamos também concordar que grande parte das nossas manifestações é muito mais o resultado de uma trajetória do mundo do que propriamente de uma virgindade ou ineditismo moral que nos apresentaria para quem quer que seja. Ora, essas dificuldades da ética nas relações só são superadas por uma última, que pode comprometer definitivamente essa perspectiva dita pós-moderna de entender a moral. Porque quando duas ou mais pessoas se colocam em relação, é verdade que quando se manifestam, geram expectativas. É verdade que as expectativas podem servir de cláusulas de moralidade. É verdade que isso pode ser assim. Mas o que não é verdade é que essas pessoas estejam em posição de igualdade para pactuar. E, portanto, deixar a moral à mercê das cláusulas contratuais de um contratualismo privado é, de uma certa forma, deixar o lobo tomando conta das galinhas. É, de uma certa forma, assumir que os mais poderosos em relações intersubjetivas farão triunfar a sua legitimidade, o seu capital específico, a sua notoriedade, a sua distinção, para definir ao gosto e de acordo com os seus únicos apetites as cláusulas daquela relação. Porque para que o contratualismo moral tenha sentido, é preciso que os copartícipes estejam em pé de igualdade para discutir, para definir de forma livre aquelas cláusulas que presidirão a relação. Ora, sabemos perfeitamente que em qualquer relação, essa igualdade é uma quimera matemática. No mundo da vida, tudo é só singular. E as pessoas dispõem de condições materiais para fazer triunfar seus apetites nas relações que mantêm, até que encontrem alguém mais competente e forte para vencê-los. Perceba, então, que nesse contratualismo que parecia tão atraente, onde as pessoas livremente podiam propor e definir cláusulas, um contratualismo que poderia encontrar em Habermas, por exemplo, a ideia de que deixe todos se manifestarem e o melhor argumento surgirá, esbarra numa observação tipicamente bourdieusiana de que as pessoas têm legitimidades diferentes para falar e estão diferentemente autorizadas para se manifestar em qualquer espaço. Alguns porta-vozes, antes de falar, já são aplaudidos. Por quê? Porque o que é aplaudido não é propriamente o discurso. O valor social do discurso não está no que é dito, mas na posição social ocupada por quem fala. E é por isso que alguns podem falar qualquer coisa, enquanto outros, bem, esses desautorizados, esses despossuídos das condições sociais adequadas para ser ouvidos, esses participam do grande contrato social como espectadores, talvez como vítimas. Não basta deixar falar, não basta deixar manifestar. No mundo corporativo, não basta café da manhã com o chefe, caixinha de sugestões, quermesse, churrascos, aproximações de elevador. Não basta a garantia que pertencemos todos à mesma família, uma camiseta comum. Não bastam todas as iniciativas típicas da comunicação organizacional para fazer crer numa família. Porque mesmo uma família
é um espaço altamente estruturado e hierarquizado, com abissais desníveis de legitimidade para qualquer manifestação. Portanto, entregar a moral na mão do privatismo contratual é muito simpático, mas faria sorrir Maquiavel. Maquiavel diria com certeza: eu não disse. Quem mais triunfa seus apetites, quem pode menos acredita ser livre para pactuar. Bem, meus amigos, era o que eu tinha a dizer. Eu espero que essas reflexões sejam apenas o aperitivo para a resposta às perguntas que eventualmente queiram fazer. Muito obrigado.